Olá, vamos para mais um episódio das Crônicas de São Francisco e agora nós vamos para o capítulo 45. E aqui fala da conversão, vida, milagres e mortes do Santo Frade João da Pena. Vamos nessa história bonita? Sendo Frei João da Pena ainda criança e estudante na província da Marca, uma noite lhe apareceu um menino belíssimo e chamou-o dizendo: João, vai a Santo Estevão, onde prega um dos meus frades, aceita sua doutrina e observa as suas palavras, porque fui eu que o mandei. Feito isto, hás de fazer uma grande viagem e depois virás a mim. Com isso, Frei João levantou-se imediatamente e sentiu grande mudança em sua alma. Chegando a São Estevão, encontrou uma grande multidão de homens e mulheres que ali estavam para ouvir a pregação. Quem havia de pregar era um frade de nome Frei Felipe, um dos primeiros frades que vieram à Marca de Ancona. E ainda poucas residências tinham sido ocupadas na Marca. Sobe então Frei Felipe para pregar e prega devotissimamente, não palavras de humana sabedoria, mas na virtude do Espírito Santo de Cristo, anunciando o reino da vida eterna. Terminada a prédica, o referido menino foi até Frei Felipe e disse-lhe: Padre, se te aprouver receber-me na ordem, eu de bom grado farei penitência e servirei nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo Frei Felipe, reconhecendo no menino uma inocência maravilhosa e pronta vontade de servir a Deus, assim lhe disse: Virás a mim tal dia em Recanate, e eu te receberei na ordem. Nesse lugar haveria de ser reunido o capítulo provincial. Assim o menino, que era puríssimo, pensou que fosse esta grande viagem que deveria fazer, segundo a revelação que tivera, e depois disso iria ao paraíso. Assim, cria que haveria de passar tão logo fosse recebido na ordem. Chegou lá, pois, e foi recebido. Vendo que suas expectativas não eram já então cumpridas, e como dissesse o ministro no capítulo, que quem quisesse ir à Provença, pelo mérito da santa obediência, receberia dele a permissão de fazê-lo. Sobreveio-lhe grande desejo de fazer tal viagem, pensando em seu coração que esta era a viagem que deveria fazer antes de ir ao paraíso. Envergonhado, porém, de dizê-lo, mas por fim, confiando em Frei Felipe, que o havia recebido na ordem, rogou-lhe encarecidamente que lhe obtivesse a graça de ir à Provença. Então, Frei Felipe, vendo sua pureza e santa intenção, conseguiu-lhe aquela permissão, e Frei João, com grande alegria, pôs-se a caminho. Considerando certo que percorria aquela estrada, haveria de ir-se ao paraíso. Mas como aprove a Deus, ele ficou na referida província 25 anos, com essa expectativa e esse desejo, vivendo em grande honestidade, santidade e exemplaridade, crescendo sempre em virtude, na graça de Deus e do povo, e era sumamente amado pelos frades e seculares. Certo dia, enquanto Frei João estava em devota oração e chorava e lamentava-se porque seu desejo não se cumpria, e sua peregrinação por esta vida se prolongava, apareceu-lhe Cristo bendito, a cujo aspecto sua alma toda se liquefez, e disse-lhe: Frei João, meu filho, pede-me o que queiras. E ele respondeu: Senhor meu, eu não sei o que pedir além de ti mesmo, pois não desejo nenhuma outra coisa e apenas isto te rogo, que me perdoes todos os meus pecados e me deis graças de eu ver-te outra vez quando tiver mais necessidade. Disse Cristo: atendida esta tua oração. E dito isto, partiu, deixando o Frei João todo consolado. Ao fim, ouvindo os frades da Marca a fama da santidade de Frei João,
Tanto instauram com o geral que ele lhe impôs pela obediência que voltasse à marca. E recebida com alegria esta obediência, lá pôs-se a caminho, pensando que percorrida esta estrada, haveria de ir ao céu, seguindo a promessa de Cristo. Mas depois de voltar à província da Marca, viviam nela mais 30 anos. Não era reconhecido já por nenhum parente seu e todo dia esperava que Deus lhe tivesse a misericórdia de cumprir a promessa. Neste tempo, serviu várias vezes o ofício de guardião com grande prudência, e Deus por ele operou muitos milagres. Entre outros dons que recebeu de Deus estava o espírito da profecia. Por isso, uma vez, enquanto estava fora do lugar dos monges, um noviço seu foi atacado pelo demônio e tentado tão fortemente que, ao consentir com a tentação, resolveu consigo que sairia da ordem tão logo Frei João voltasse de fora. Ora, Frei João, conhecendo esta tentação e resolução pelo espírito de profecia, de imediato volta à casa e chama a si o tal noviço, dizendo que quer que se confesse. Mas antes que o rapaz se confessasse, contou-lhe o frade por ordem toda a sua tentação, segundo lhe revelara Deus, e concluiu: Meu filho, por que me esperastes e não quisestes partir sem minha bênção? Deus te fez esta graça, que jamais sairás desta ordem, mas nela morrerás com a graça divina. Então o dito noviço foi fortificado na boa vontade e, permanecendo na ordem, tornou-se um santo frade. Todas essas coisas contou-me Frei Ugolino. O referido Frei João, que era homem de espírito alegre e sossegado, pouco falador, de muita oração e devoção, e que, sobretudo após as matinas, não voltava mais à cela, mas ficava na igreja em oração até o fim do dia. Como estivesse uma madrugada em oração após as matinas, apareceu-lhe o anjo de Deus e lhe disse: Frei João, a tua estrada chegou ao fim. Que tanto esperas e há tempo esperavas. E por isso te anuncio da parte de Deus que peças a graça que queiras, e anuncio-te que escolhas o que preferes. Se um dia no purgatório ou 7 dias de penas neste mundo. E escolhendo Frei João os 7 dias de penas neste mundo, subitamente adoeceu com diversas enfermidades. Pegou uma febre forte, gota nas mãos e nos pés, cólica e muitos outros males, mas seu pior sofrimento era que um demônio ficava à sua frente e tinha na mão um grande papel, escrito com todos os pecados que já tinha feito ou pensado. E o demônio dizia-lhe: por estes pecados que cometestes com o pensamento, com a língua e com as obras, estás condenados às profundezas do inferno. E ele não se recordava de bem algum que jamais tivesse feito, ou mesmo de ser parte da ordem ou de ter nela estado um dia, mas pensava estar condenado, como lhe dizia o demônio. Por isso, quando lhe perguntavam como estava, respondia: mal, porque fui condenado. Os frades, vendo isto, mandaram buscar um frade velho de nome Frei Mateus de Monte Robiano, homem santo e muito amigo de Frei João. Chegado, então, no 7º dia de sua tribulação, Frei Mateus o saúda e pergunta-lhe: como estás? Responde: que mal, porque estava condenado. Então disse Frei Mateus: não te recordas que tantas vezes te confessastes comigo e eu te absolvi inteiramente de todos os teus pecados? Não te recordas ainda que muitos anos servistes sempre a Deus nesta santa ordem? Mas não te recorda que a misericórdia de Deus excede todos os pecados do mundo e que Cristo, nosso bendito Salvador, pagou para resgatar-nos um preço infinito? Por isso, tem boa esperança, que com certeza estás salvo. E com estas palavras, como chegar ao fim,
sua purgação, a tentação partiu e veio a consolação. E com grande alegria disse Frei João a Frei Mateus: como estás cansado e já é tarde, rogo-te que vais agora repousar. E Frei Mateus não queria deixar, até que finalmente a grande insistência sua despediu-se e foi descansar. E Frei João ficou só com o frade que o servia. E eis que Cristo bendito aparece com grande esplendor e suavíssimo perfume, conforme lhe tinha prometido de aparecer outra vez, isto é, quando tivesse maior necessidade, e o sarou completamente de toda a sua enfermidade. Então, Frei João, com as mãos unidas, agradecendo a Deus que com o melhor fim encerrara sua grande viagem pela presente e miserável vida, entregou às mãos de Cristo e devolveu a Deus a sua alma, passando desta vida mortal à vida eterna, com Cristo bendito, que por ele tanto tempo havia desejado e esperava ver. E está guardado Frei João na residência da pena de São João. Em louvor de Jesus Cristo e do pobrezinho Francisco. Amém. Nossa, uma história muito bonita, uma história de vida, né? Uma grande viagem de devoção, de entrega, onde, de certa forma, o lado humano impera muitas vezes, que é aquela questão do nosso desejo de querer as coisas imediatas, de querer rapidamente que o milagre aconteça. Então, desde a entrada da ordem, praticamente desejando ir direto para o céu, e não é assim, a gente sabe muito bem que a gente tem nossas deficiências, nossas fraquezas, as nossas limitações, que muitos chamam de pecados, e isso tem que ser sanado, isso tem que ser visto, isso tem que ser restaurado, regenerado, e isso a gente faz realizando as boas obras, realizando bem, se conectando com a nossa religiosidade de alguma forma e nos conectando com as coisas boas da vida. Então, é necessário, sim, a gente procurar fazer as coisas boas e restaurando, reconhecendo também aquelas que a gente fez de errado, tropeçou, porque essas nos levaram a gente a fazer as coisas certas. Quando a gente reconhece dessa forma, a gente consegue passar, tirar os sentimentos de culpas e entender também que naquela época a gente só podia dar aquilo que a gente podia dar, era outro nível de consciência. Que hoje estamos em outra, hoje a gente tem a possibilidade da restauração, com uma outra consciência de virar a página, de entender que quem fomos, os tropeços, foram causados a falta de conhecimento, a falta de experiência, mas que agora, com mais experiência, sabemos que não podemos tropeçar de novo, ou cair no mesmo erro, ou cair no mesmo buraco. Então, com o tempo, com essa restauração, com esses aprendizados, isso vai se tornando sabedoria, e a sabedoria vai nos ligando à salvação que tanto queremos, que é a evolução do ser humano, que é a nossa evolução, tanto em mente, físico e espírito. Então, foi uma história bonita, uma grande jornada, que a gente pode adaptar vários momentos para a nossa vida, como citei alguns exemplos aqui. Também tire suas próprias conclusões e nos vemos no próximo episódio das Crônicas de São Francisco.